A mensagem de hoje está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. E diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para aquele que tem fé, porém sua fé se esfriou. Pode ser que você esteja perdido dentro da igreja. Então essa mensagem é para você. Essa mensagem é também para aqueles que buscam ter uma fé verdadeira em Jesus, uma fé genuína, uma fé inabalável. Assista essa mensagem até o final e você entenderá como a fé em Jesus pode fazer nos sentir alegria, restaurar a sua vida para a glória de Deus. Esse livro que nós lemos, o livro de Apocalipse, significa revelação. É a revelação de Deus que conta a história de Jesus vencendo todos os seus inimigos. O término da história, você já sabe, vai dar tudo certo. Jesus venceu, ele derrotou todos os seus inimigos, a vitória é dele e nós venceremos com ele. É por isso que esse livro traz esperança em momentos como esses que nós temos passado, esperança na vitória de Jesus. Esperança que a salvação está garantida. E antes de explicar o texto em si, nós precisamos entender o que o livro de Apocalipse fala. E a interpretação desse livro, que é uma interpretação histórica ou idealista. Esse livro é um livro cheio de símbolos. É a profecia do reino de Deus, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Ele é cheio de imagens, de números, e está dividido em 7 seções paralelas. Então você não pode ler Apocalipse como se lê Gênesis, com uma cronologia histórica, uma narrativa histórica, mas Apocalipse precisa ser entendido nesses 7 quadros diferentes que contam da primeira à segunda vinda de Jesus e trazem princípios para nós, nos contando, nos lembrando que Jesus venceu. Nós devemos lembrar que essa interpretação é a interpretação reformada. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos teólogos, dos grandes teólogos, seguem essa linha. Qual é a melhor corrente, então, pensando nisso, para entender o período do milênio em Apocalipse? A melhor visão é a visão amilenista, ou milenista presente, ou espiritual. O livro do Apocalipse deve ser entendido como uma mensagem que registra nesse livro temas, como nós falamos, 7 seções paralelas e progressivas, e cada seção compreende da primeira à segunda vinda de Jesus. Cada seção descreve uma cena do fim. E a cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato final da última sessão. Essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos, Capítulo 1 ao capítulo 11, que a primeira descreve a perseguição
do mundo e dos ímpios, e do capítulo 12 ao capítulo 22, que fala da perseguição do dragão e seus agentes. É assim que nós aprendemos Apocalipse. Quando nós chegamos nessa primeira sessão, trata das 7 igrejas. Encontramos Jesus como seu autor. Quem escreve Apocalipse é o apóstolo João, mesmo que escreveu o Evangelho. E essas cartas são 7 cartas do próprio Jesus à sua igreja. E por que elas são relevantes para nós hoje? Porque não serviram apenas para igrejas do passado, mas servem para a nossa igreja, serve para as nossas igrejas e servirá até a volta de Cristo. É esperança. Esperança para o passado, esperança para o presente e esperança no futuro. Os princípios da Bíblia são eternos. Mas, como diria o reverendo Lícios, professor no seminário, as pessoas mudam, mas os costumes ficam. Por isso precisamos recordar os princípios da palavra de Deus. Em quantas partes se dividem essas cartas? Agora, tratando dessa sessão, nós temos 7 partes, né? Primeiro é a saudação, ou destino, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna. Então, nós temos a saudação, destino da carta. Segunda parte, a autodesignação de Cristo, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, Cristo se apresenta. Na terceira parte, não está em todas as cartas, mas na maioria, é a aprovação, o elogio de Jesus. Por exemplo, conheço as tuas obras, tua perseverança. Nós temos também a condenação da parte de Cristo. Tenho, porém, contra ti, temos advertências ou ameaças. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se não, e temos exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E uma promessa. Promessa de Cristo. Por exemplo, ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Hoje nós veremos princípios para renascer o amor por Cristo. E esses princípios estão aqui. Lembra-te, arrependa-se, retorne à prática das primeiras obras. Veja o que essa carta de Jesus fala para você. Começando da saudação, aqui diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Que anjo é esse, hein? Não são anjos, os espíritos ministradores, nem como alguns pensam que seriam anjos da guarda ou anjos que Jesus envia para ministrar a sua igreja. Mas o anjo aqui é o pastor da igreja. A palavra anjo significa enviado. E o enviado da igreja é o seu pastor. Por isso, uma das palavras usadas para descrever os pastores das igrejas é anjo. O pastor não é o dono da igreja, mas sim o anjo da igreja. Ele é enviado por Deus para levar a mensagem do próprio Deus à igreja por meio das Escrituras Sagradas. O pastor não deve inventar moda, mas sim expor as Escrituras. E por meio da ministração fiel das Escrituras, o povo de Deus ouve a sua voz e assim é guiado por ele. Depois da saudação, nós temos a apresentação de Jesus. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse? É Jesus mesmo? Sim, é Jesus. É ele que fala para a igreja. Isso é só conferir no capítulo 1, se você ainda não tem certeza. Capítulo 1, versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E no início do capítulo 1 nós lemos: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui diz que Jesus é quem anda no meio dos candelabros ou dos candeeiros. Jesus está presente hoje na igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Infelizmente, nesse período do coronavírus, nós temos visto muitos abusos acontecendo. Abuso de autoridades. Um certo senador queria apresentar um projeto no Senado para fechar as igrejas até outubro. Mas, graças a Deus, ele se arrependeu e arquivou o projeto, essa parte do projeto. Em uma cidade do Paraná foi feita uma queixa na polícia contra uma família de 5 pessoas que estavam fazendo o seu culto doméstico, cultuando a Deus na sua casa. Queriam multar a família por estar realizando o culto doméstico. Na China, não há liberdade de culto e nem os cultos domésticos são permitidos. Preste atenção nisso. Nem os cultos domésticos são permitidos na China. Eles fazem isso de forma secreta, ninguém pode saber. Você está preparado para reagir à perseguição? O que você pode fazer? Se for constatado abuso de autoridade para fechar a igreja de propósito ou sem propósito, saiba, irmão, que então há na palavra de Deus orientação para desobediência civil. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Saiba que Jesus está presente na sua igreja e Ele prometeu que não iria nos abandonar. Oremos para que esse período passe, para que a igreja se ajunte novamente. Jesus é o dono da igreja. Ele domina sobre todos. Ele está presente na igreja. Ele é o cabeça da igreja. É por isso que nós falamos que o governo da igreja não é democrático. O poder não emana do povo. O governo é monárquico. O poder emana do rei. O poder é do rei. E ele quem determina o que os seus súditos devem fazer e como devem fazer. Após a sua apresentação à igreja, ele faz um elogio. Olhe no versículo 2, 3 e também no versículo 6, o que ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, olha só que elogio Jesus faz a essa igreja, a igreja de Éfeso. Tinha discernimento espiritual, era intolerante contra a heresia, contra o pecado moral. A igreja se separou das falsas doutrinas e também das falsas obras. Os nicolaítas, ou destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho liberal sem proibições. Eles queriam ter o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles estavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso era contrária e não tolerava a heresia dos nicolaítas. A igreja de Éfeso era forte na doutrina. Irmãos, nossa igreja brasileira tem muito a aprender com a igreja de Éfeso. A igreja brasileira busca a experiência ao invés da palavra. Milagres, busca o sobrenatural,
mas não querem conhecer o normal e o natural. Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a viver de milagre em milagre, mas para colocarmos em prática as coisas reais e normais do dia a dia. Muitos querem ver o sobrenatural e não conseguem enxergar as bênçãos da providência de Deus todos os dias. Certamente haverá uma crise sobre aqueles que buscam experiências. Já está acontecendo. Após esse período de quarentena, e nesse período, os templos das experiências estão fechados. E agora? Agora é tempo de pensar. Medite na palavra de Deus. É o único alimento que fortalece no período da dor e da tribulação. Quando apenas se busca experiências, muitos esquecem de que o natural de Deus já é maravilhoso. Muitas pessoas querem transformar o mundo com grandes feitos, né? Acham que só um presidente ou um embaixador, uma pessoa de muita importância que pode transformar o mundo, mas nós aprendemos na palavra de Deus que é de fralda em fralda, é a cada passo, é a cada ensino, é a cada oração, é a cada capítulo da Bíblia lido, aprendido, a cada momento que testemunhamos de Jesus com a nossa palavra e com a nossa vida, é que nós transformamos o mundo. É por isso que nós devemos ensinar os nossos filhos e os crentes a se contentarem a viver no mundo natural. A igreja precisa contentar-se com a rotina e não com eventos. O reverendo Heber Campos Júnior dizia e diz: evento é vento, evento passa. O que fica na igreja é a rotina, né? Mesma coisa com uma dieta. Você ficar um dia sem comer nada, sem se alimentar, talvez você perca peso ali naquele dia. Mas se continuar comendo da mesma forma todos os outros dias, não adianta ficar um dia com aquilo. Também do mesmo modo a igreja. A igreja precisa de rotina. A sua vida precisa de rotina, é dia a dia. É no dia a dia que nós aprendemos de Deus. É no dia a dia que nós vivemos para Deus. Eventos passam, mas o que fica é o nosso dia a dia com Deus, é o nosso cotidiano com o Senhor. Então, Jesus dá uma advertência à sua igreja. Ele diz, no versículo 4 e 5, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. A igreja de Éfeso era ortodoxa na doutrina, mas fria no amor. O primeiro amor era o amor que eles tinham no princípio por Cristo. O primeiro amor é o amor por Cristo. Como saber se eu estou nessa situação? Se eu também perdi o meu primeiro amor por Cristo? Pessoas na igreja, talvez seja isso o seu caso, estão servindo a Deus sem prazer, sem alegria, perdidos dentro da igreja. O seu amor por Cristo se esfriou. O cargo na igreja, ao invés de ser um privilégio, uma recompensa, se torna um fardo pesado, difícil de carregar. O trabalho é feito por obrigação e não com alegria e disposição. Se você se sente assim, é porque abandonou o foco que é Cristo. Meus irmãos, vocês não podem ser salvos pelas obras. Enquanto a sua salvação, a sua esperança não repousar unicamente em Jesus, você nunca se sentirá seguro e aliviado. Pare de confiar em si mesmo. Geralmente e seguramente eu digo isso. A sua visão a respeito de si mesmo pode estar equivocada. Ninguém pode me julgar, não pode dizer isso, né? Só eu posso dizer quem eu sou. Mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Escute os sinais de alerta que Deus dá para você. Ele faz isso através de outras pessoas. Evidências, circunstâncias da sua providência. Não estou dizendo que você vai escutar uma vozinha ou ter uma experiência.
Eu estou dizendo que nós precisamos analisar os fatos. Se duas ou mais pessoas estão te advertindo de um comportamento, de um pecado, geralmente elas estão certas. E aqui é o próprio Senhor Jesus quem adverte a sua igreja. Pensemos, por que às vezes um novo convertido é tão entusiasmado com a palavra, com as coisas de Deus, e muitos que estão há tempos na igreja estão frios, estão apáticos? É porque você abandonou o seu primeiro amor. Você deixou de olhar para Jesus e passou a servir a Deus por si mesmo. Irmãos, não há salvação em nosso nome, somente em nome de Jesus. Se você está nessa situação ou ainda não compreendeu como amar a Jesus, aqui nós temos princípios para renascer o amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiro princípio, para voltar ao primeiro amor por Cristo, para renascer o amor por Cristo. Lembra-te. Já ouviu alguém fazer oração assim, ó? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu já ouvi uma pessoa orando dessa maneira. Eu estranhei, porque Deus não quer que nós confessemos os nossos pecados de maneira genérica. Ele quer que nós confessemos de forma específica. Ele quer que você confesse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu perdi o primeiro amor. Já não te sirvo mais como deveria. Perdão, Pai, porque eu ofendi meu irmão. Perdão, Senhor, porque eu menti, eu me escondi. Ó Senhor, tem piedade de mim, pois abrigo sentimentos perversos no meu coração. Diga esses sentimentos. Penso em maquinar o mal contra os outros. Perdão, Senhor, pela minha falta de moderação no falar, nas redes sociais, no vestir, no agir, no comer. Perdão por usar meu tempo apenas no prazer, no entretenimento, por assistir o que é contrário à palavra, por ouvir músicas que incentivem o adultério, a fornicação, mau testemunho, a maledicência, a cobiça. Seja específico na sua oração. Lembra-te de onde caíste. O pecado pode obscurecer a nossa visão de Deus e nosso amor por Jesus, ao passo de vivermos como evolucionistas, teísta de palavra, mas evolucionista de vida. Vocês conhecem aquela história do pai que falou com o filho assim: olha, filho, vigia aqui minhas ferramentas, né? Aqui está um martelo, alguns pregos, que eu vou ali na rua e já volto. E o filho ficou olhando para aquelas ferramentas ali, aqueles pregos, e viu que tinha um poste em frente à sua casa e resolveu usar as ferramentas do pai. Então, enquanto o pai saiu, ele pegou e foi martelando prego por prego que estava na caixa de ferramentas ali naquele poste. E eram aqueles postes de madeira, poste mais antigo. Quando o pai chegou, viu aquilo que estava acontecendo, né? O que você fez? Vamos tirar esses pregos daqui. E depois de tirar todos os pregos, ele falou: filho, você está vendo? Pai, mas nós conseguimos, nós tiramos todos os pregos. Mas você está vendo? As marcas ficaram aqui, ficaram no poste. As marcas permaneceram no poste. Jesus quer que você se lembre dessas marcas. O pecado é o seu inimigo. Se você tem tratado o seu pecado como amigo, pode ter certeza que ele vai te afastar do amor a Jesus. Faça um autoexame, mas não confie apenas no seu exame. Peça a sua esposa, peça ao seu pai, sua mãe, ou um amigo, alguém que te ajude a falar para você quem é você. Você não é quem você pensa que é. A realidade é que você é muito pior. Por isso que você precisa de Jesus. Só Ele dá salvação. Só Ele é perfeito e sem pecado.
E assim, nós vamos para o segundo princípio para renascer o amor por Jesus, que é: arrepende-te. Arrependimento significa mudança de mente, que é diferente de remorso. Remorso é um sentimento de culpa, mas sem mudança. É uma tristeza passageira pelo pecado. Arrependimento não é apenas um pensamento, mas sim é uma mudança de mente, de intelecto, de vontade contra o pecado. Arrependimento é mudança. Arrependimento significa conversão. Identificar o pecado sem tratá-lo é lembrar sem se arrepender. É viver com remorso e não arrependido. Enquanto você não se arrepender, o primeiro amor por Cristo não pode ser restaurado. Ele mesmo disse: não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Isso nos conduz ao terceiro princípio: volta à prática das primeiras obras. Volte a amar a Jesus novamente, a confiar somente nele para a salvação, a viver por ele, não por causa do pastor, não para agradar a esposa, o esposo, a namorada, ou o pai, ou a mãe, mas por causa de Jesus, viver para agradar a Jesus. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por outros interesses. Alguns querem um lugar tranquilo para ficar, outros um grupo de amigos para sair. Há pessoas que buscam a igreja para encontrar um relacionamento amoroso. Outros ainda querem a admiração da sociedade ou a aprovação da família. Muitos desejam ser reconhecidos, ser elogiados, ser engrandecidos. Há ainda aqueles que se aproximam de Jesus querendo dinheiro, em busca de dinheiro, ou até usando o nome de Jesus para conseguir dinheiro. Se você tem servido a Jesus por qualquer um desses motivos, ou por qualquer outro motivo que envolva você mesmo, você não tem servido a Jesus, mas você tem servido a si mesmo. A motivação, o motor da nossa obra aqui é Jesus. Ele é a única razão para servirmos a Deus como igreja. A única razão, a única motivação. Por que você está na igreja hoje? Por quê? Você precisa responder para você mesmo. Eu só estou na igreja por causa de Jesus. Se a sua resposta for outra, ou for para agradar alguém, não é em Jesus que você está, mas em você mesmo. Então, tendo conhecido esses princípios, Jesus traz para a sua igreja uma ameaça. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando o pai quer que o filho se corrija, geralmente nós escutamos, né? Se você fizer isso, eu vou te bater, você vai apanhar. Continua para ver. É assim? O pai, a mãe fala com o filho, ó, se você fizer isso, isso que vai acontecer. Jesus está falando para a sua igreja. Ele está dizendo, se não se lembrar, se não se arrepender, se não voltar às práticas das primeiras obras, Jesus ameaça da igreja dizendo, vou tirar você da igreja e vou tirar a igreja de você. Isso é uma ameaça de Jesus. É muito sério, é uma coisa muito séria. Onde você está hoje? Pense. Será que não é uma disciplina que nós estamos passando? A igreja de Jesus nunca deixará de existir. Porém, uma igreja local pode deixar de existir. O exemplo é que essa igreja que foi destinada à carta, a igreja de Éfeso, não existe mais. Se você quer que a sua igreja deixe de existir, é simples. Ignore essa mensagem.
Ignore a palavra de Deus. Ignore as advertências de Jesus. Em breve, você ficará sem igreja. Para que isso não aconteça, você precisa se lembrar dos princípios para fazer o amor por Cristo renascer. Eu ouvi essa pregação uma vez no seminário, tive o privilégio, a oportunidade de escutar um pastor americano, Harry Reeder, e ele usou 3 palavras em inglês, e são R's, né? Remember, lembre-se. Recover, volta. Repentance, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Assim nós temos uma conclusão de Jesus para a sua igreja, uma promessa. Olha só o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida aqui é a vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. E Deus é amor. É viver no paraíso e desfrutar dos seus frutos, que significa a comunhão com o Senhor. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai. Porque lá nós vamos desfrutar desse amor pleno, esse amor abundante. Teremos a recompensa da comunhão perfeita com Deus. A ameaça de Jesus é a separação de Deus, é a separação da sua igreja, é a separação do seu povo, é a separação da comunhão com Ele. Não podemos viver em Jesus sem amor real por Jesus, sem fé real em Deus. É por isso que necessitamos fazer esse amor por Jesus renascer. Só assim podemos ser salvos. Não com base nos nossos méritos, não com base naquilo que nós poderemos fazer, não nos justificando pelas nossas conquistas, ou até pelo nosso passado. Uma igreja pode até dizer assim, mas nós temos 100 anos de história. Sim, mas precisamos continuar a história olhando firmemente para Jesus e não apenas nos gloriando ou nos vangloriando em feitos do passado, porque tudo que foi feito apenas para a glória de Deus. Então, viva de forma diferente a partir de hoje. Se arrependa-se, se arrependa. É essa advertência da palavra de Deus. Não sabemos até quando ficaremos sem a comunhão real e presente, mas certamente nós sabemos que isso é mão de Deus, corrigindo o seu povo. Talvez seja você o Jonas da história. Lembra da história de Jonas? No capítulo 1, todo aquele povo que estava no navio sofreu com a tempestade. Mas o problema era Jonas, que estava lá dentro, que não estava se arrependendo, que tinha buscado um caminho contrário a Deus e a sua vontade, que estava indo para um caminho oposto. Ele tinha que ir para Nínive, estava indo para Tarsis. Então, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que você é que está errado, que você é que precisa mudar, que você que precisa se lembrar de onde você caiu. Identifique o seu pecado. Você precisa saber quem é você. Faça uma autoanálise. Coloque os mandamentos de Deus de um lado e a sua vida de outro. Verifique onde você tem caído. Assim como um carro que vai para manutenção, o mecânico abre e vai olhando as partes para ver se está tudo em ordem. Faça isso na sua vida. Verifique se está tudo ok na sua vida. Se não está, se há áreas que você precisa mudar na sua vida, se você se identificou isso, se lembrou de onde você caiu, agora então você tem que se arrepender. Isso significa uma conversão, uma mudança de atitude, de pensamento. Não é só uma tristeza, olha só, é isso que está com defeito.
Então você precisa corrigir. Corrija-se a si mesmo. Antes de corrigir os outros, corrija a si mesmo. A melhor maneira de você mudar os outros é você mesmo se corrigindo. A igreja de Éfeso é uma igreja ortodoxa, mas fria no amor. Não basta termos o conhecimento da palavra se nós não nos corrigirmos. Precisamos nos corrigir e assim voltar à prática das primeiras obras. Como é bom, você deve se lembrar do momento da sua conversão, da sua alegria que você tinha com a palavra, com a leitura, com a oração, em vir à igreja, em participar dos trabalhos. Esse é um momento oportuno para nós refletirmos em tudo isso e assim pedirmos a Deus que a sua disciplina passe o mais rápido possível, que esse vírus seja eliminado o mais rápido possível, para que nós possamos novamente a viver como povo de Deus, reunidos no mesmo lugar, cultuando a Jesus e assim sendo usados para que outras pessoas possam ter esse amor em Jesus, que nos faz lembrar quem somos, lembrar de onde caímos, e nos faz nos arrepender dos nossos pecados e assim a voltar a amar a Jesus como no princípio, como um novo convertido, como uma pessoa com vigor diante de Deus. Precisamos de um avivamento pessoal, um avivamento de cada um de nós. E isso se dá por esses princípios que nós vimos nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos, ó Deus, reconhecer quem somos. Ó Deus, muitas vezes temos utilizado das bênçãos do Senhor apenas para nós mesmos, ó Deus, e não temos refletido o quanto precisamos nos arrepender. Retirar, ó Deus, aquele pecado oculto ou de estimação que temos apreciado e voltar a ter comunhão real contigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que a partir de hoje haja uma mudança real na mente, nas emoções e na vontade. Nós oramos confiados não no nosso nome, nem muito menos em nossas justiças, mas no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.